Votos cordiais de saúde e paz a todos. De fato, uma data especial para todos nós, todos aqueles que frequentam, todos que trabalham, todos que já tiveram a oportunidade de cruzar aquela porta. Acredito, tenho plena convicção que não há uma pessoa que não tenha recebido aquilo que de fato necessita. É bem verdade que não são poucas as vezes que viemos em busca de soluções para determinados assuntos por conta da nossa visão restrita ante a essa realidade da matéria. Mas todas as lições que nos são dadas, todo o suporte da espiritualidade, é para que de fato tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e com isso atingirmos a meta para a qual planejamos o nosso retorno à Terra. Sendo assim, há pessoas às vezes que saem entristecidas porque queriam a solução daquele problema, mas os espíritos não fazem milagres. Pelo contrário, seguindo a mensagem de Jesus, dá o conteúdo, mostra o caminho e que cada um tenha a possibilidade de desatar os nós e reverter as próprias histórias. Por isso falamos que é um momento especial de 35 anos onde a luz permanece acesa, o porto seguro para que as embarcações das existências aqui aportem, recebam a munição, recebam os mantimentos necessários e voltem para os mares da existência na certeza de que estarão no roteiro certo. Jesus surge na Terra em um momento onde sabemos daquele povo que trazia uma raiz cuja tradição falava de disciplina e hierarquia. Apresentando normas diversas, chegavam a figura doce, cantada pelos profetas anteriormente, onde, de alguma sorte, já avisavam que ele não seria compreendido, porque pelo próprio orgulho da raça, esperavam um libertador que viria à frente de um exército, trazendo uma espada à cintura para combater os romanos, que lhe subjugavam, em especial naquela visão deturpada, o povo escolhido por Deus. Surge a figura mansa, mas de uma mansidão bem diferente daquela que nós costumamos rotular, porque era manso na voz, mais firme, e trazendo ao mesmo tempo um conteúdo que fazia com que os indivíduos, quando lhe dessem ouvido, deixando penetrar pela essência das suas lições, sentiam-se incomodados e, de alguma forma, agora refletindo sobre uma verdade que destoava daquela que era cantada pelos representantes da divindade na Terra, começavam a adotar um estilo de vida diferente. O Verbo, segundo o próprio João Evangelista, se fez carne. O Verbo, de alguma maneira, ele denota ação. O Verbo é algo dinâmico. E assim Jesus, nesta ação, em especial promovida pela máxima da tríade que ele tira do Velho Testamento, amar a Deus e ao próximo como se ama a si, fazia com que esse sem número de pessoas pudessem agora, envolvidos por esta força ainda que nós não conhecemos, uma mudança, gerava essa mudança. E, obviamente, quando nós mudamos uma estrutura, em especial que obedece, e essa lei religiosa infiltra-se na lei civil, gera muitas dificuldades, abalos, e em especial quando figuras que eram colocadas à margem da sociedade modificavam a sua forma de vivenciar. Aí sim, além disso, aqueles fenômenos extraordinários das diversas curas, devolvendo a saúde aos leprosos, a vista aos cegos. Obviamente, um homem desse não passaria incólume
porque o poder temporário em que aqueles que se vinculam a este temem a perda, logo é necessário extirpar ou, acima de tudo, exterminar o indivíduo portador dessa mensagem. E assim acontecera com Jesus. Mas este verbo que se fez carne deixava muito claro que a sua proposta era uma proposta espiritual, de um reino que não iria se edificar em termos de pedra e cal, mas era uma realidade na intimidade do ser, que levaria um indivíduo a, entrando em contato com essa verdade, iria libertar-se de todas as amarras que nos subjugam na terra. Ali, canta ele o grande resumo que iremos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, onde ele dá a síntese. E ali se percebe que não era um homem que vinha à frente de exércitos, não seria este o conquistador, porque este conquista territórios, mas jamais conquista corações. E em especial, nesse fenômeno da conquista, esses que lutam ainda no campo da matéria podem até conseguir cercear a possibilidade do ir e vir dos indivíduos, mas dificilmente conseguem modificar as atitudes mentais e a comportamental, modificando a paisagem da sociedade. E era assim que acontecia. Um pescador que transformava-se agora numa pedra angular. A figura de uma mulher que havia cercada por espíritos obsessores, entregue aos prazeres, agora jogava a sua vida pregressa de fato para trás e retomava, vencendo os monstros internos, baseado na palavra daquele homem, assim como iremos encontrar personagens diversos, cujo evangelho e a própria história da humanidade nos apresenta de pessoas que parece que passaram a conhecer o Verbo. E, obviamente, na força da ação, onde muitas vezes, numa visão infantil, achamos que foi fácil, mas através de uma luta constante contra si próprio, mas tendo a sua palavra e o seu exemplo como inspiração, venceram as próprias limitações. É indiscutível que naquele momento em que ele trazia, ele falava a verdade, mas para alguns ainda era por demais limitado o alcance, até mesmo para os apóstolos, onde ele decodificava as parábolas, e dentre essas inúmeras lições, na famosa ceia, no prenúncio de tudo o que iria acontecer de agressivo e chocante com a figura do Rabi, anuncia ele a figura de um consolador, que o Pai iria enviar a seu tempo e que teria como característica principal relembrar a essência dessas lições, das quais Jesus exemplificou durante aqueles anos que passara no meio daquela sociedade tão cheia de especificidades, no meio dos apóstolos. Mas ele trazia algo extra, porque dizia ele que este Consolador, além de relembrar a essência, iria trazer algo novo, abrir novos horizontes de compreensão, que de alguma forma não iriam desdizer ou desfazer o conteúdo que ele havia trazido, mas acrescentar ou talvez decodificar para as massas o entendimento daquelas leis que faziam que Jesus vivenciasse a realidade do próprio Pai na terra. Por isso dizia ele, eu e o Pai somos um. Não era um em personalidade, era um em ação, porque o Verbo agora se fazia carne. Era a ação que estava na terra, empreendendo naquelas ruas calcinadas daquela região do Oriente. Então ali estava apresentado a característica do Consolador. E é exatamente agora, neste instante, que precisamos olhar de maneira acurada cada etapa e cada uma dessas estruturas que vieram posteriormente na sua grandeza, no qual todos nós devemos dar o respeito devido, mas termos ao mesmo tempo a razão e o bom senso de separar o joio do trigo. Como o próprio mestre fizera naquele período em que, enfrentando a realidade da sinagoga,
mostrava o que era a lei civil do que era a lei divina. Essa visão nos mostra o critério que Jesus utilizava, que era a razão, que era o bom senso, porque, lamentavelmente, a partir do momento em que ele retorna e que começa os apóstolos essa caminhada da divulgação das lições do Evangelho, que vão se estruturar, agora sim, na Boa Nova, dos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, do Ato dos Apóstolos, das cartas de Paulo, que iria adiante orientar novamente, vinculando-se ele à figura de Jesus e passando as orientações àquelas igrejas primeiras. Lamentavelmente, nós sabemos o roteiro no qual essas lições elas tomam, e agora nós ficamos em busca daqueles que conhecem o Evangelho e esse marco que fora a ceia, a procurar o Consolador. E cada um que venha a seu turno, em observando que Jesus fizera um aviso de que Deus enviaria um Consolador, a partir dali estruturam-se ideologias, de alguma forma estruturações religiosas, para que cada um se denomine o Consolador prometido por Jesus na ceia junto aos apóstolos. É necessário, então, que tenhamos a coragem de talvez mexer com um pouco do nosso passado, cada um de nós, porque acreditamos que nem todos tiveram o berço na atual existência, já dentro da realidade, da filosofia, da ciência, da religião espírita. E toda vez que tocamos em nossas bases profundas, e que estão guardadas em especial no nosso inconsciente, parece que está mexendo na nossa estrutura basilar e ainda tememos as consequências advindas disso. Onde se encontra de fato o Consolador? E ali precisamos voltar no momento de 313, agora a igreja instituída, apresentando normas diversas, buscando a sua raiz na essência das lições cristãs, indiscutivelmente, mas agora herdando do paganismo toda uma estrutura física. E é interessante, quando nos abrimos para esta verdade, será que o Consolador de fato encontra-se dentro daquela estrutura da igreja? Não falamos da igreja nascente, daquela primitiva. Estamos falando agora de uma instituição, em especial da respeitável doutrina católica, porque o próprio nome já diz, católicos, universal, onde abrange a tudo e a todos. Mas, utilizando dessa ferramenta da razão, perceberemos então que essa igreja vai buscar no paganismo elementos importantes, porque a ideia do mistério, a ideia do que transcende, atrai muito mais do que uma lógica racional, muitas vezes, entre aspas, fria, que mostra a vida tal qual ela é. E falamos agora da vida em essência, dessa realidade espiritual que temos, da lei de causa e efeito, dessas situações que nos deparamos na vida, que não são punições divinas e que não há mágica, nem troca com a divindade para que ele desista de nos castigar, mas apenas um colher frente a plantações anteriores. Essa doutrina, então, observa que estava havendo um fluxo diferente entre as igrejas e os locais onde o paganismo era vivenciado. E em observação, o que chamava a atenção era aquilo que levava ao mistério, porque o mistério normalmente nos atrai. E ali fora adotado um altar, porque antes o altar era o próprio altar da natureza. Não havia hierarquia, mas que estrutura é esta que não precisa de uma hierarquia? Além da vestimenta, para que diferencie, e como o mistério e a nossa fragilidade emocional é tamanha, que precisamos de bengalas psicológicas, assim como de bengalas em figura de personagens, no qual nós traçamos o nome de ídolos, porque todos nós buscamos os nossos ídolos, ou os heróis. Então, uma vestimenta diferente, trazendo instrumentos que imponham respeito para nos levar a pensar numa diferença de hierarquia
de sabedoria e de possibilidades. Então agora era adotado a vestimenta pagã. O símbolo cristão ganhava o espaço daqueles que anteriormente estavam nos amuletos. Tira-se a figura dos amuletos e acrescenta-se na corrente pendurada ao pescoço a cruz, representando o local do holocausto do Mestre. Assim o incenso ganhou espaço, a liturgia em todo o seu processo de início, ápice e fim é proveniente desta raiz. Ora, quando Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará, e apresentava a essência das suas lições, solicitando que os indivíduos amassem, mas acima de tudo, primeiramente a Deus, porque este amor, ele precisa iniciar, obviamente, respeitando todas estas leis que apresentam-se, porque, obviamente, a expressão máxima de Deus é a própria natureza e a vida. Por isso, essa tríade de não conseguir amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, havendo uma inter-relação, assim como a interdependência. Ninguém ama a Deus se não ama o próximo. Ninguém ama o próximo se não ama a si, e assim sucessivamente. Não havia fórmulas. Não havia uma solicitação de repetições. Não havia exigências. E a própria verdade, a própria biografia de Jesus falava isso, porque ele falava a um cobrador de impostos e a uma prostituta. Levantava um paralítico, assim como curava um servo de um centurião. Não estava preocupado com posições hierárquicas, porque compreendendo que cada um iria dar conta da sua administração, isso não era o mais importante, mas via o quanto as pessoas sofriam por questões tão pequenas de estarem presos a essa realidade da terra. Então a sua verdade era uma verdade que levava o indivíduo a libertar-se. Era um roteiro de vida onde o homem, por sua vez, cumpria o seu papel e deve cumprir o seu papel na terra como espírito imortal, vinculado aos trabalhos e aos indivíduos. Mas a igreja, naquele momento, apresentava um contexto diferente, porque no momento em que agora ela robustece-se, porque dá às pessoas aquilo que elas buscavam, o mistério, a hierarquia, e o intermediário para falar com o mais alto, agora dava as costas para aumentar esta distância, apresentando o Deus da transcendência. É aquele Deus que está lá em cima e que precisa de um elo. O elo era Jesus, mas ainda assim havia um outro elo que o ligava. Por isso, a figura daqueles sacerdotes, que agora podiam, utilizando do conteúdo e do conhecimento, frente a uma população ainda ignorante, ao invés de levar a palavra de esperança e de consolação, exigências das mais diversas, das materiais a licenças morais. Será que o Consolador, de fato, dentro das características que Jesus de Nazaré apresenta naquele dia da ceia, encontrava-se dentro daquela estrutura que viria a surgir coisa de séculos depois da sua partida? A lógica nos impulsiona a dizer que não. Porque, de alguma maneira, mesmo guardiãs dessa essência, e que de fato ainda assim guardaram, iremos perceber que não levava o indivíduo a esse conteúdo, mas, pelo contrário, criou realidades diferentes. Caminhando na história, perceberemos que isso se concretiza quando um monge, um seminarista, entra em contato com o Evangelho, que foi uma grande surpresa, porque, afinal de contas, agora as normas cristãs eram ditadas por teólogos, respeitáveis muitos, outros trazendo verdadeiras deturpações, que inclusive chegaram a estimular a formação das cruzadas, e matar em nome de Jesus era válido. Para que venhamos a compreender essa estrutura psicológica, vejamos o quanto Jesus era desconhecido. Diziam eles, os estudiosos, os teólogos, que quando o indivíduo não aceita Jesus como o seu Salvador, para o bem deste indivíduo, para que ele não venha depois a queimar no inferno,
era melhor que fosse extinta a vida deste homem através de sacrifícios para que ele pudesse ainda ter a chance de entrar nesse paraíso. Então estava agora chancelado matar em nome de Jesus em benefício daquele que morria. E, obviamente, outros interesses existiam por trás dessa realidade. Esse monge entra então em contato com o Evangelho, a Boa Nova, e descobre uma personagem completamente diferente daqueles que os teólogos apresentavam. Surge um movimento protestante. Lutero agora começa a combater a própria igreja e a fazer com que Jesus saia do fundo das Escrituras, porque até então apresentavam-se as igrejas a missa em latim, dando-se as costas aos indivíduos, quando Jesus, por sua vez, estava acessível a todos aqueles que o buscavam. Agora Lutero trazia Jesus de volta e com toda a força sofrer a perseguição deste primeiro movimento cristão. E, obviamente, trazendo uma missão de levar Jesus, começa a espalhar as obras. Calvino, mais adiante, dando essas Bíblias, levando os indivíduos que agora mais amadurecidos, tendo a oportunidade de ler as Escrituras, não precisavam do intermediário, seja para se confessar, para obter o perdão dos seus pecados, mas compreendendo que Jesus de fato era o Salvador, ele diretamente. Mas mais uma vez, não observaremos no movimento protestante nada que acrescente às estruturas do livro sagrado, que é a Bíblia. Sagrado no sentido de sacro, não sagrado no sentido de intocável, de não haver equívocos. Porque se nós formos observar o Velho Testamento, observaremos regras que hoje nós estaríamos perdidos. Cabelos grandes, determinados tipos de vestimenta, determinados tipos de alimento, ainda são proibidos ali no Velho Testamento. Então está claro que há uma mescla da lei civil com a lei divina. Então esse movimento protestante, ele cresce. E obviamente agora transforma-se numa mais uma polaridade. De um lado, o movimento católico, do outro, o protestantismo. Que não acrescentou, conseguiu libertar indiscutivelmente das amarras dessas ordens, de uma exigência de cultos, da oportunidade dos indivíduos agora conhecerem a Jesus de Nazaré. Mas, ainda assim, não conseguimos encontrar os traços do Consolador. Porque o fanatismo ganhou espaço na conduta. E todo aquele que não aceitar aquela verdade que é imposta, daquele Jesus, daquela forma, inclusive entrando no profundo contrassenso, porque eles próprios dizem, na medida em que você lê, você vai receber do Espírito Santo a possibilidade de interpretar. Mas surge a figura dos pastores, que acabam interpretando ao seu próprio gosto e fazendo com que estas ovelhas sigam a trilha do jeito que acham que deve ser. É um contrassenso. Ou temos a liberdade ou não temos. E assim segue a história da humanidade. Mesmo atrelada a religiões que falam de Jesus, uma marca da nossa história, ao longo de todo o tempo, chama-se conflito. As guerras, além dos conflitos particulares que de fato existem. Nesse momento a ciência surge, porque observamos que o Consolador não se encontra também aí, porque não há nada que vá além, a não ser o que está escrito. Jesus se perde, mais uma vez, e agora exauridos de tantas propostas religiosas e essas questões que ainda permanecem, a ciência surge, e a ciência ela traz um alívio a muitas dores. Primeiro, por proporcionar certa liberdade. Sim, a liberdade, porque uma doença era castigo, era a punição da divindade. Mas foram descobertos os micróbios, as bactérias, a lei da evolução. Essas teses se levantam e as estruturas da religião começam a se abalar. Seria, porventura, a ciência o consolador prometido?
Porque se dizia que o Consolador iria relembrar a figura de Jesus, mas trazer mais, abrir novos horizontes. Quem não mais abre novos horizontes senão a própria ciência? Onde descobrimos que somos um amontoado de células, com suas situações complexas bioquímicas, com a sua fisiologia peculiar e integrada, nos tirando desta ignorância das sombras das religiões que agora cerceavam a possibilidade, porque a ciência viria a explicar, mostrar, pesar, medir, sondar. E Deus não pode passar por estas normas a obedecer regras, porque Ele dita regras. É a nossa visão ainda restrita. Por sua vez, então, Jesus nem se fala. Como não correria riscos quando Ele devolvia a vista aos cegos? Fazia com que leprosos estivessem limpos. Surge, então, aquela ideia positivista naquela Europa, em especial na França, de que tudo que não pudesse ser medido, pesado, não deveria ser crido. Obviamente, herança da Revolução Francesa, a ciência ganha corpo, mas é exatamente neste instante que quebra-se o silêncio dos túmulos e surge a figura dos espíritos. Allan Kardec, dialogando com estas entidades, nas quais eles próprios se apresentavam, traz à tona a verdade do espírito e um sem número de informações através da sonda da ciência. Mas a ciência por si só, ela não consegue ser o consolador prometido por Jesus, porque ela se perde muitas vezes no seu fim, bem como na falta da ética tão necessária. Então Allan Kardec, através da sonda da ciência e usando a possibilidade da filosofia, porque perguntava, tinha resposta e elucubrava, observava as consequências, nos traz o Pentateuco kardeciano. Toda esta obra que agora vai nos falar de uma realidade que não entra em choque com aquela ciência da época. Mas, Alisson, muitos não acreditavam. Ora, havia cientistas preconceituosos que não se davam ao luxo de investigar, mas todos aqueles que se deram à investigação dos fenômenos confirmaram a realidade. E neste momento, Allan Kardec, percebendo as características dos diálogos e do conteúdo que esses espíritos traziam, descobrem uma lei. E eles ficam, vamos usar um termo bem nosso, encafifado, porque ninguém pode agir de maneira a bel prazer. Descobre ele as leis naturais, as leis divinas. E ele pergunta, que seria essa lei natural? E os espíritos respondem, é a única, verdadeira. Ela dita o que o homem deve e não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Dá-nos de presente, no terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. A ciência fala das leis físicas, da gravidade, do eletromagnetismo, das forças nucleares fortes e fracas, dos átomos, de tantas outras situações que nós aprendemos das carteiras escolares. Mas agora a doutrina espírita, trazendo a experiência e o relato dos espíritos, fala que há um outro grupo de leis que regem o universo, do qual vem uma explosão e causa ordem ao invés de desordem. E ele começa a perceber as leis destas. Ele fica pensando então na questão de que se Deus é a inteligência suprema, nós deveríamos ter alguém que exemplificasse a vivência das leis. E é aí onde Allan Kardec vai encontrar no conteúdo desta nova doutrina que surgia a figura que ressurge, trazendo toda a essência, mas agora apresentando um horizonte diferente. Quem Deus teria oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Numa doutrina de origem científica, de ferramenta filosófica, surgia agora a figura de Jesus de Nazaré, mas numa condição completamente distinta. Não era o Salvador apenas por crer,
Quando ele próprio dizia que ele era a porta, e se ele era a porta, era preciso passar por ele, mas não é na figura da sua personagem, da sua persona, mas é adotar o estilo, compreender que ele e o Pai eram um na vivência da lei. E é neste instante que a doutrina espírita traz Jesus com toda a força. E Allan Kardec vai além, ora, e pergunta aos espíritos, se é Jesus com todas as suas lições, o que é que vocês trazem de novo? Está lá. No primeiro capítulo da terceira parte, se é Jesus, o que é que vocês trazem de novo? Porque, afinal de contas, Jesus já estava há quase 2000 anos na Terra. E as suas lições já aí se encontravam. E os espíritos respondem a Allan Kardec que naquele momento Jesus falava por parábolas, onde os indivíduos tinham, além da limitação intelectual, a impossibilidade de averiguar determinadas verdades, e que o papel da doutrina não é outro que não esclarecer, para que ninguém alegue ignorância ou vá dizer que não entendeu, porque fala a razão. Jesus, então, agora apresenta-se novamente como um mestre. Não é um mestre que simplesmente vai fazer com que a gente resolva os nossos problemas, no sentido de desatá-los. É o mestre que nos mostra como fazer, porque as leis, agora, que Jesus trazia, eram peculiares. Logo, podemos dizer que a doutrina espírita, ela de fato preenche aquilo que Jesus havia falado na ceia. Vai relembrar as minhas lições e apresentar um novo horizonte, porque agora nós compreendemos Deus, a inteligência suprema, o Espírito que somos, que vem antes do berço e pós-túmulo, e ele permanece com a sua consciência íntegra. A lei de causa e efeito e a misericórdia divina na reencarnação. São esses conteúdos, mas não para por aí. Porque uma outra característica era que a salvação deveria estar estruturada dentro daquela verdade daquele grupo. E os espíritos vão dizer que fora da caridade não há salvação. E então Allan Kardec se apressa e na questão 886, já que Jesus era a referência, o que é a caridade como ele entendia? E nos lança o mais profundo desafio. Porque só os indivíduos que atingiram a meta do amadurecimento espiritual conseguem vivenciar a caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos. A indulgência para a imperfeição alheia. E o perdão das ofensas. Mas, Alisson, isso não é tão difícil. Fazer o bem, ser indulgente com as pessoas, não olhar os defeitos dela e perdoar, é difícil? Mas é possível, sim é possível. Mas Jesus é o guia e modelo. E a doutrina então nos traz essa proposta. Por isso, ser ele o verbo do Consolador. O bem, então, foi deturpado ao longo do tempo. Transformamos o bem em palavras doces, em mãos que muitas vezes alisam ou cobrem equívocos que não deveriam existir. Mas se ele é o modelo, é bom olhar para ele, porque olhando para ele, ele aponta o rumo, porque ele é o guia, e o guia nada mais é do que aquele que vai à frente mostrando o atalho. E aí é o desafio que temos neste século, em especial nestes tempos tão complexos que estamos vivendo. E em nome desta caridade a qual entendia Jesus, parece que mais pioramos a situação do que de fato seguimos este roteiro. Porque a benevolência, segundo o próprio Livro dos Espíritos, que é fazer o bem em termos muito mais simples, o bem para a doutrina, que os Espíritos dizem, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E tem tanta coisa fora das nossas vivências que não estão de acordo
com as leis de Deus. Mas nós preferimos, em nome de uma caridade agora deturpada, vivenciar, às vezes estimulando indivíduos a caírem, e utilizam a energia principal que impulsiona a vida para ser um mote, para fazer com que esses indivíduos tropecem em nome do amor. Porque o amor divino, que talvez seja o exemplo máximo desta benevolência para com todos, ele se expressa de forma muito peculiar. Quando vejo o indivíduo agora acometido de uma doença degenerativa, compreender que ali é o amor de Deus por aquele espírito é difícil. Amor que maltrata, amor que faz doer, amor que limita, é o amor de Deus. Porque Deus não vê ali aquela situação, ele vê o espírito que necessita para libertar-se do jugo que traz na própria consciência. Então, a benevolência é nós vivenciarmos o bem na medida da lei divina. Jesus dizia que seja o seu sim, sim, não, não. Mas quando é alguém muito próximo a nós, que faz determinadas coisas, e o que é que você diz? Devo continuar? Devo fazer? Não, em nome da caridade, Alisson, eu não vou falar. Em nome da caridade eu não falo, porque veja, vai chocar, vai magoar, vai ferir. Então não é o bem. Então não é a caridade. Não é a benevolência. Porque naquela mulher em que ia ser apedrejada, Jesus perguntou a ela, alguém te condenou? Não, Senhor, nem eu. Agora vá, mas não tornes a pecar. Na hora em que ou melhor, em que ele diz, não tornes a pecar, a sentença já foi dada. Se ele concordava ou não, se ela deveria ou não permanecer naquela conduta. Ele já disse, não tornes a pecar. Logo ela havia se equivocado. Ele diz. Bem como no jovem que procura a ele e diz, Senhor, tenho seguido todas as normas, todas as regras, porque é assim que nós queremos ter esta relação com a divindade, seguir normas, seguir regras. Quando a lei máxima é essa lei natural. E a gente quer que alguém diga pra gente, é isso. E aí diz a ele, e agora o que é que falta para que eu conquiste esse paraíso, esse reino? E Jesus, de uma maneira muito doce, é benévolo com o homem. Como, Alisson? Fazendo com que ele enxergasse a verdade. Tem gente que me pergunta, Alisson, como é que Jesus diz que a pessoa largue tudo e venha seguir ele? Isso não tem lógica, é impossível. Inclusive nos dias de hoje a gente vai virar miserável. Eu digo, porque essa é a interpretação ao pé da letra. O que Jesus fez, nada mais, nada menos, foi dizer assim, raciocina. Eu vou te lançar uma proposta e veja até onde você tem condições de ser desapegado às coisas. Porque não adiantava Jesus dizer, meu filho, veja, só falta uma coisa, você ser desapegado. Eu desapegado? De jeito nenhum. Quando a gente diz isso a qualquer pessoa, a gente tem um mecanismo de defesa. A gente se defende. Desapegado. Ser desapegado, mas eu não sou apegado às coisas. Veja, eu empresto, eu faço, eu aconteço, mas será que é esse o tipo de apego? Então aí Jesus iria entrar num conflito. Aí ele diz, faça o seguinte, uma coisa só te falta. Vende tudo que tens. Dá aos pobres e me segue. E diz o Evangelho, e o homem entristecido deu as costas e saiu. É isso que é a benevolência para com todos. Mas para que a gente atinja, é preciso a maturidade espiritual, é preciso estudar e conhecer essas leis, porque se eu acho que aquilo também não é nada demais, eu digo, não tem problema, faça. Então a gente está caminhando para essa vivência com Jesus, dessa realidade da caridade como ele entendia. Ele fez com que o homem saísse entristecido, porque o homem entrou em contato com o próprio limite. Ele não jogou para a pessoa para feri-lo, mas deu a oportunidade do autoconhecimento. A indulgência para a imperfeição dos outros. Ora,
é enxergar os outros naquilo que ela tem de potencial. Jesus era um administrador ímpar, pega um sem número de ignorantes, em especial os apóstolos, e investe no potencial que eles tinham, não nos defeitos. Quando ele diz lá, indulgência, é a nossa capacidade de enxergar que o outro é chato, mas ao mesmo tempo ele é disponível. Ao invés de eu investir na chatice, eu invisto na disponibilidade dele. E dou uma tarefa capaz dele desenvolver, porque talvez dentro do próprio exercício que ele receba, ele se aperceba chato e vai buscar lutar por modificar. Isso é indulgência. Não é a nossa visão deturpada de que todo mundo é bom, olhe, ninguém tem defeito, a gente não pode olhar. Jesus próprio dizia, para que nós venhamos a separar uma figura da outra. Mas ele investia em todos, porque todos tinham acesso às suas lições. Hoje nós vivemos assim em casa, no trabalho, na casa espírita, com desafios diversos. Eu até que eu não gosto dele, mas eu não posso dizer que ele não é sério. Então dá a chance, então ajuda. Porque do mesmo jeito que a gente enxerga o outro na sua imperfeição, os outros também nos enxergam nas nossas. E a própria divindade nos dá a chance para nós exercitarmos isso. Então ele diz, indulgência para a imperfeição dos outros. Invista aquilo que é bom nas pessoas. Mas isso está relacionado, linkado, junto à benevolência. O que significa isso? É para nós não sermos omissos. Na hora em que este indivíduo traz a sua imperfeição, não significa dizer que eu vou colocar que a imperfeição é perfeita. O que ele faz é correto, mas é distinguir. E investir naquilo que é bom. E ele fecha com o maior desafio, que é o perdão das ofensas. Esse mexe com muitos de nós cotidianamente. Começa com o auto-perdão, porque todos nós carregamos alguma culpa de um ato equivocado, que nos torna irritados, que nos torna neuróticos, sem nos apercebermos. Porque a neurose nada mais é do que a expressão da culpa, de uma forma inconsciente. Poderíamos dizer que isso é uma das facetas. Então começa com o auto-perdão. Era o que eu podia fazer naquele período, era o que eu tinha condições de fazer. Eu preciso me libertar deste peso que eu carrego. E aí nós iremos observar que, de fato, esta tríade que Jesus compreende a caridade, sem sombra de dúvida, representa o verbo do Consolador. Porque, Alisson, você está dizendo que o Espiritismo é o Consolador prometido, é o que nos leva a crer. Mas eu falei o Espiritismo, eu não disse os Espíritas. Eu falei o Espiritismo, eu não disse que os Espíritas eram. Porque o próprio Allan Kardec nos traz uma classificação que devemos relembrar. Está na primeira parte do Livro dos Médiuns, quando ele chama a atenção dos espíritas. Porque nós somos tão infantis, às vezes, tão imaturos, que nós transformamos o conteúdo espírita numa ferramenta, se não de subjugação, mas de nos colocarmos num pedestal diante dos outros, porque nós entendemos mais, então a gente nem se troca. Eu não vou discutir com quem não conhece o que eu conheço. Mas se Jesus é o verbo do Consolador, é a ação do Consolador, a vida dele deve ser a nossa vida. Então precisamos nos enquadrar urgentemente onde nos encontramos, segundo Allan Kardec nos traz. Primeiro ele diz assim, que há 4 tipos de espíritas, onde o primeiro deles são os espíritas experimentadores, que são aqueles que olham para os fenômenos, admiram os fenômenos, mas não passa disso, porque é ciência pura. Olha, é materialização, é transcomunicação, é um médium que falou, é um médium que escreveu, é um médium, mas a vida continua sendo a mesma.
atado às mesmas dificuldades, à mesma realidade. Jesus, às vezes, um mito, um homem que passou na terra e marcou a história. Depois ele vai nos trazer aqueles espíritas imperfeitos. Os imperfeitos é caso de estudo. Na verdade, há dois grandes grupos aqui que são casos de estudo para gente sério, cujo tempo já não nos permite. Mas os imperfeitos são aqueles que admiram, acreditam no fenômeno, acreditam em tudo aquilo que é posto, reconhecem o valor moral, a necessidade de reconstruir, de refazer, e de uma palavra, na verdade, são duas palavras que compõem quase todas as palestras, que é a necessidade de reforma íntima, mas que não elege esse fenômeno para a própria vida. Prescreve para o outro, não para si. São os espíritas imperfeitos. E é engraçado porque quando a gente fala de reforma íntima, todo mundo já leu um bocado de livro com esse título. Mas fico eu pensando, alguém porventura faz alguma reforma em sua casa sem ter um planejamento? Sem ter um projeto? Não, eu vou começar a quebrar a parede da sala. E você vai fazer o quê? Não sei. Estou quebrando. No meio do caminho eu decido o que vou fazer. Quando você chega no final, você diz, rapaz, sabe de uma coisa? Eu desisti. Eu vou botar a parede no lugar. Ninguém faz. Quando a gente fala de reforma, a gente tem um plano. Ou feito com um arquiteto realmente profissional, ou os arquitetos que todos nós somos. Porque de médico, de louco, e eu acrescento, de arquiteto, todo mundo tem um pouco. Psicólogo também. Né? Psicólogo também. Então ninguém faz. É preciso um modelo. É preciso um planejamento. E é exatamente aí o nosso problema, que já se repete há séculos, quiçá milênios. Nós vamos fazendo a nossa reforma íntima a toque de caixa nos projetos de última hora. O que a sociedade dita como certo, a gente elege porque nos agrada aos desejos. Logo o espírita, quando ele compreende que Jesus é um modelo e o evangelho ele não modifica, porque a essência moral do evangelho ela não se modifica com o tempo, porque ela é a expressão máxima da lei natural ou divina, esse é o projeto no qual eu devo me enquadrar. E na nossa sociedade a gente quer enquadrar o evangelho no meu projeto. Mas na verdade o projeto é o evangelho. E nós vivemos um período histórico complexo, onde nós buscamos e estamos observando, não só no movimento espírita, mas dentro do movimento protestante, dentro do movimento católico, dentro de muitas situações que estão surgindo, onde nós estamos buscando adequar o evangelho à moda da sociedade. E vamos continuar, porque a misericórdia divina é imensa e a gente volta. E a gente volta. Até entender. Porque Paulo de Tarso tinha uma força incomum e um conhecimento peculiar, mas ele não adequou a realidade a que ele tinha. Ele se adequa à realidade do que Jesus trouxe. Reforma íntima só existirá quando a gente se adequar à realidade do evangelho. Fora disso, estamos ainda perdendo tempo. Ou talvez angariando sofrimentos desnecessários. Mas é a nossa escola. Esses os espíritas imperfeitos. E acredito que muitos de nós se enquadrem, porque não são poucas as vezes em que eu me pego numa situação desse porte. E preciso urgentemente parar e refletir. Porque a gente acaba sendo o espírito imperfeito. A terceira classe seria dos espíritas verdadeiros ou espírita cristão, que é esse que compreende que Jesus é o guia, é o mestre, é o modelo, que a reforma íntima se dará projetando este mapa. Aí vem as dores, vem o choro, vem a solidão, vem a dificuldade, mas acima de tudo não é uma forma de crer, é uma forma de viver. E a forma de viver ela está expressa na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas.
Só. Eu gosto do só, porque dá a ideia de ser tão pouco. Pelo menos é uma esperança para a gente fica feliz. Mas é. Então é o esforço diário, é reconhecer a figura de Jesus, compreender o que os Espíritos trouxeram e o esforço constante por atingir a meta. Mas Allan Kardec ainda bota a cereja do bolo. Eu disse a vocês que tinham 2 grandes grupos que a gente merecia parar para pensar. O segundo é esse último, que são os espíritas exaltados. É formidável isso. Allan Kardec tinha uma sensibilidade única. Ele dizia que são aqueles que abriram mão da razão e tudo que vem dos espíritos e que diz que é espiritismo, o indivíduo aceita. É livro espírita que diz que é espírita, ele aceita. É terapia espírita. Se disser que, por exemplo, cromoterapia é espiritismo, ele bota na casa espírita. Se disser que acupuntura é espiritismo, ele bota na casa espírita. Se o médium disse tal coisa, tá tudo certo, porque foi o espírito que disse. E Allan Kardec diz assim, esses causam muito mais mal ao movimento, ao espiritismo. Porque a coisa mais importante que Allan Kardec nos traz é a razão e o bom senso, para que venhamos a ter o conteúdo. E um exemplo máximo disso, voltamos à figura peculiar de Jesus. Quando todos gritavam para apedrejá-la, é a representação da sociedade dizendo o que era para ser feito. E Jesus fica em silêncio. Se aceitasse, fazia parte da massa. Se negasse, era conivente com o equívoco. Mas ele usa da razão, impulsionado pelo sentimento de amor e de compaixão por aquela. E leciona a todos. E instrui a todos. Os exaltados perderam esta capacidade. Não são as melhores pessoas a serem ouvidas. Porque se tudo presta, nada presta. Porque você não tem filtro. E é dessa forma. E é por isso que nós podemos falar com toda convicção que Jesus de fato é o Verbo do Consolador. Não a nossa visão infantil do homem bonzinho, mas do Mestre por excelência. E essa doutrina, por sua vez, tem na figura dele a expressão única, de ser o nosso guia e modelo. E neste espaço de 35 anos, a pedido dos espíritos superiores, estrutura-se a casa de Francisco de Assis, com uma responsabilidade extrema de acender uma luz que jamais se apague, que não tema o cerco das trevas, que não poucas vezes encontra dentro do próprio seio da casa de Francisco incautos e invigilantes que lhe servem como ponte, mas que nem por isso deixam de receber o auxílio necessário. Há 35 anos estruturando-se, promovendo a doutrina espírita na sua essência mais cristalina, despreocupando-se com as opiniões alheias, não de uma forma irresponsável, mas passando pelo crivo da razão. A cada crítica, a cada pedra lançada, guia é Jesus. E aquele que nos dá a possibilidade de enxergá-lo com essa clareza, a figura ímpar de Allan Kardec. O tempo passa e acreditamos que permaneceremos fiéis a Cristo e a Kardec, mesmo que o mundo se levante, mesmo que os tsunamis dos mais diversos com conceitos deturpados dentro do nosso próprio movimento, talvez apresentado por figuras ilustres, bradem um novo conceito, continuaremos repousando as nossas ações, a nossa consciência no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu conteúdo simples, sem muitos arrodeios, porque de fato esta casa é um planejamento da espiritualidade como um porto, mais um porto, seguro na terra. Neste momento de maremotos, torna-se quase uma ilha, mas ali permanecerá,
porque os últimos com Cristo serão sempre os primeiros. E os mais fracos, lembrando inclusive a figura ilustre de Francisco de Assis, Quasimodo, mas um gigante. É aquele que é o patrono desta instituição, que vibra do mais alto por cada um de nós. E os espíritos, encontrando nos trabalhadores, que muitos de nós, acredito, todos somos, a fidelidade ou a busca de vivermos a essência destas lições, nos amparam. Quedas haverá, muitas, mas tenhamos a certeza que estes espíritos a cada queda estendem a sua mão para que possamos colocar à frente, a nível espiritual da nossa casa, uma bandeira que é hasteada, recebendo os ventos destas tempestades, abre com mais beleza Deus, Cristo e caridade. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. E parabéns a todos nós, encarnados e desencarnados, que lutamos, que abrimos o tempo na nossa agenda para estruturarmos a Casa de Francisco. Muita paz.